Ele era maior que a própria vida, envolto em camadas resplandecentes de carisma e entregando horóscopos a mais de 120 milhões de pessoas. Walter Mercado não era apenas um astrólogo, era um ícone cultural, um místico, um showman e um enigma. Mas por trás do brilho e do pó de estrelas havia uma história de traição, desamor e de um homem que perdeu tudo em silêncio, até mesmo o próprio nome. Como o astrólogo mais querido do mundo passou da fama global para um final solitário e trágico? Quem foi a mulher que rompeu seu voto de celibato aos 71 anos? E por que ele queria transformar sua casa em um museu? Prepara-te para conhecer a verdade nunca contada por trás do homem que sempre terminava com muito, muito amor. Esta é a trágica vida e morte de Walter Mercado. Walter Mercado, o astrólogo mais famoso do mundo, nasceu em 9 de março de 1932 em Ponce, Porto Rico. Para milhões, ele era mais do que uma figura televisiva, era uma força espiritual que entregava sua alma ao mundo a cada previsão e bênção. Desde jovem, Walter acreditava ter nascido com um dom divino. Quando criança, dizia que podia curar pequenos animais, e sua família logo aceitou que ele havia sido tocado por algo superior. Falava de Deus com frequência, não para converter, mas para abençoar. Que Deus abençoe a todos, dizia com um sorriso suave. Mesmo que não acreditem, que Deus abençoe a todos. Sua ascensão à fama veio graças a uma combinação deslumbrante de estilo teatral e genuína sabedoria astrológica. Envolto em capas brilhantes e adornado com joias, Walter não apenas lia horóscopos, ele lhes dava vida. Costumava lembrar ao público: fui a primeira pessoa a levar a astrologia para a televisão. Ninguém ousava falar tão abertamente de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Libra, Sagitário, ninguém. Sua influência atravessou fronteiras, tocando cada continente. Mas mesmo um homem de luz tinha suas sombras. Um erro crítico nos negócios lhe custou algo profundamente pessoal: o próprio nome. Durante anos, enredos legais o impediram de usá-lo profissionalmente. Imagina, era como ter as mãos atadas, disse certa vez. Fiel ao seu estilo, Walter encontrou uma forma de ressurgir. Vamos usar meu verdadeiro nome espiritual, declarou, Santinha. Antes de se tornar uma lenda da televisão, Walter já havia vivido muitas vidas. Começou como bailarino clássico e ator de telenovelas em Porto Rico, sempre atraído pelas artes, sempre guiado por algo maior. Embora alguns o vissem apenas como um personagem, Walter insistia no contrário. Não estava interpretando um papel. Era um homem de elegância, amante da beleza, fosse por acidente divino ou design cósmico, um ser diferente de todos os outros, simples, humilde, mas inconfundivelmente extraordinário. Um dos primeiros apelidos de Walter Mercado surgiu quando ele ainda era criança. Extremamente inteligente e dedicado na escola, começou a se destacar desde cedo, não apenas pela mente, mas também por algo mais misterioso. Em sua cidade natal, em Porto Rico, fez o que muitos consideram sua primeira previsão verdadeira. A partir desse momento, as pessoas começaram a chamá-lo de Walter dos Milagres. Também o apelidaram de Euvato de los Milagros. O apelido se consolidou depois que se espalhou uma história na qual ele teria erguido um passarinho sem vida, acariciado-o suavemente e o visto voar milagrosamente. Os rumores sobre seus poderes de cura o acompanharam desde então, e muitos acreditavam que era alguém tocado pelo amor e dedicado a espalhá-lo. Walter sempre foi uma alma curiosa, cheia de energia e com um profundo amor pelas artes. Tinha uma paixão especial pela dança e passou anos interpretando flamenco. À medida que sua paixão evoluiu, mergulhou na coreografia e chegou a trabalhar no filme mexicano Una Mujer Sin Precio, dirigido por Alfredo Creven e estrelado por Libertad Leblanc. Quando chegou à vida adulta, Walter já havia abraçado uma carreira multidimensional, ator, bailarino, eventualmente, o astrólogo mais famoso do mundo hispânico. A transição para a astrologia aconteceu quase por acaso. Certa vez, durante uma transmissão televisiva em Porto Rico, Walter foi convidado de última hora para fazer uma leitura astrológica improvisada. Sua presença magnética e o jeito dramático de falar prenderam a atenção do público. A resposta foi tão positiva que ele rapidamente se tornou presença constante na televisão, transformando algo até então restrito a jornais em um espetáculo visual. Walter revolucionou a maneira como a astrologia era apresentada.
Com suas capas exuberantes, joias chamativas e gestos teatrais, ele transmitia previsões como se fossem bênçãos pessoais para cada signo. Sua assinatura, terminando sempre com um murcho, murcho amor, tornou-se icônica e sinônimo de carinho e esperança para milhões de lares latino-americanos. À medida que sua fama crescia, Walter passou a viajar pelo mundo, participando de programas em diversos países e conhecendo personalidades importantes. Ele se tornou um símbolo de positividade, alguém que transmitia mensagens de amor e espiritualidade em tempos de incerteza. Mas nem tudo eram aplausos e glamour. Nos bastidores, Walter enfrentava grandes desafios pessoais e profissionais. Seu carisma e sucesso atraíram pessoas interessadas em se beneficiar de sua imagem, e, em um momento de confiança excessiva, assinou contratos que mais tarde resultariam em batalhas legais desgastantes. Essas disputas o privaram, por anos, de usar seu próprio nome em projetos profissionais, uma experiência que ele descreveu como uma prisão invisível. Mesmo assim, Walter não desistiu. Reinventou-se sob o nome espiritual Shanti Ananda, buscando manter viva sua conexão com o público enquanto lutava para recuperar sua identidade. Essa fase, embora difícil, revelou sua resiliência e determinação em continuar espalhando mensagens de esperança. Fora das câmeras, Walter era um homem reservado, muito ligado à família e a um círculo restrito de amigos. Apesar de sempre cultivar uma imagem mística e quase intocável, em sua vida pessoal era simples e afetuoso. Aos 71 anos, surpreendeu muitos ao revelar ter quebrado o voto de celibato que mantinha desde jovem, um detalhe íntimo que mostrou uma faceta mais humana e vulnerável do ícone. Nos últimos anos de vida, Walter sonhava em transformar sua casa em Porto Rico em um museu, um espaço onde fãs poderiam conhecer de perto sua história, suas capas, joias e lembranças acumuladas ao longo de décadas de carreira. Para ele, mais do que fama, era importante deixar um legado que inspirasse futuras gerações a acreditar no poder do amor e da espiritualidade. Mesmo enfrentando problemas de saúde e limitações físicas, Walter manteve-se ativo até seus últimos dias, sempre conectado com os fãs por meio de entrevistas e aparições especiais. Seu falecimento, em 2019, deixou milhões de admiradores em luto, mas também consolidou seu status como lenda cultural. Walter Mercado partiu, mas seu legado permanece vivo, um homem que, com sua voz suave, suas palavras de esperança e seu inigualável carisma, conseguiu transcender barreiras culturais e linguísticas, tornando-se símbolo de fé, amor e autoconfiança para gerações inteiras. Após a sua morte, o impacto cultural de Walter Mercado tornou-se ainda mais evidente. Diversos documentários, especiais de televisão e homenagens mostraram o quanto ele havia marcado a vida de milhões de pessoas em todo o mundo hispânico e também entre comunidades latinas nos Estados Unidos. Em 2020, o documentário Mucho Mucho Amor, The Legend of Walter Mercado, lançado pela Netflix, apresentou ao público internacional a trajetória fascinante e complexa do astrólogo, reforçando sua importância como ícone além das fronteiras de Porto Rico. O filme revelou detalhes íntimos de sua vida, incluindo a luta para recuperar o uso de seu nome e as batalhas legais que travou contra ex-sócios que se aproveitaram de sua confiança. Essas histórias mostraram o lado humano por trás da figura exuberante que todos viam na TV, um homem que, apesar do brilho, enfrentou traições, perdas e momentos de solidão profunda. O documentário também mostrou como Walter jamais perdeu sua essência. Mesmo debilitado pela idade e pela saúde frágil, sua presença continuava magnética, sua voz ainda transmitia paz e esperança, e seu sorriso mantinha a mesma energia que o tornará inesquecível. Ele próprio afirmava que a fama nunca havia sido seu objetivo final. Meu propósito sempre foi espalhar luz, paz e muito, muito amor. Depois de sua partida, fãs e familiares seguiram tentando concretizar o sonho de Walter de criar um museu em sua casa, preservando seu legado. As icônicas capas, joias e objetos pessoais foram cuidadosamente catalogados, e muitos ainda esperam que o espaço se torne um centro cultural dedicado à sua vida e obra. Walter Mercado deixou como herança mais do que previsões astrológicas. Deixou uma mensagem de aceitação, espiritualidade e amor universal. Ele quebrou barreiras de gênero e identidade numa época em que tais temas eram tabu na televisão, tornando-se um exemplo de autenticidade e coragem para milhares de pessoas que se sentiram representadas em sua singularidade.
Hoje, seu nome é lembrado como sinônimo de magia, espetáculo e carinho genuíno. Para muitos, Walter não era apenas o homem dos horóscopos, mas uma figura que oferecia conforto e esperança em tempos difíceis. Sua despedida deixou uma lacuna na cultura popular, mas sua memória continua viva em cada frase dita com ternura, em cada previsão acompanhada de um gesto teatral, principalmente em sua marca registrada, Murcho, Murcho Amor. Walter Mercado mostrou ao mundo que ser diferente é um presente, e que a verdadeira grandeza está em viver fiel a si mesmo, iluminando o caminho dos outros com bondade e autenticidade. Mesmo após sua morte, ele permanece como um farol para quem busca inspiração para viver com mais coragem, fé e amor. Depois de sua morte, a influência de Walter Mercado só cresceu. Sua imagem passou a ser celebrada em eventos culturais, desfiles de moda e homenagens artísticas. Diversos estilistas recriaram suas famosas capas brilhantes em passarelas internacionais, reconhecendo nele não apenas um ícone espiritual, mas também um símbolo de expressão e liberdade criativa. Em Porto Rico, escolas e centros culturais começaram a organizar atividades dedicadas à memória de Walter, mostrando às novas gerações quem foi aquele homem que desafiou padrões e conquistou o mundo com amor e positividade. Para muitos jovens artistas e comunicadores, ele se tornou referência de autenticidade e coragem para seguir caminhos fora do comum. As redes sociais também contribuíram para que a imagem de Walter ganhasse novo fôlego. Frases icônicas, vídeos de suas previsões e entrevistas antigas viralizaram entre pessoas que sequer haviam crescido vendo na televisão. Sua mensagem, simples e poderosa, encontrou um novo público em uma era digital na qual a busca por esperança e representatividade é mais forte do que nunca. O legado de Walter Mercado transcendeu o campo da astrologia. Ele abriu espaço para discussões sobre identidade de gênero, espiritualidade e autoaceitação, décadas antes de esses temas se tornarem pauta comum na mídia. Sua figura andrógina e cheia de carisma desafiou preconceitos em uma época conservadora, fazendo com que muitas pessoas se sentissem vistas e validadas por sua presença na TV. Projetos para criar uma fundação com seu nome foram discutidos por familiares e amigos próximos, com o objetivo de apoiar iniciativas culturais, educacionais e de empoderamento para comunidades marginalizadas em Porto Rico e além. Embora ainda em fase inicial, a ideia de transformar seu legado em algo tangível mostra que Walter continua a inspirar mudanças mesmo após sua partida. Diversas personalidades que conviveram com ele ressaltaram em entrevistas que, fora das câmeras, Walter era exatamente como parecia na TV, doce, generoso e cheio de empatia. Não havia diferença entre o showman e o ser humano, sua autenticidade era sua maior força. Até hoje, fãs ao redor do mundo compartilham histórias de como suas palavras deram esperança em momentos de dor ou incerteza. Para muitos, ele foi um conselheiro silencioso, alguém que, mesmo sem conhecer pessoalmente, parecia compreender as angústias de cada um. Walter Mercado deixou claro, em vida, que sua maior missão não era prever o futuro, mas inspirar as pessoas a acreditar nele. E essa talvez seja a maior razão pela qual seu nome continua ecoando. Ele provou que a verdadeira magia está no amor, na generosidade e na coragem de viver de forma única. Mesmo anos após a sua partida, a figura de Walter Mercado continua a inspirar documentários, peças teatrais, podcasts e livros que analisam não apenas a sua trajetória pessoal, mas também o impacto cultural que ele deixou. Muitos estudiosos de comunicação e cultura pop o consideram um dos primeiros grandes ícones latino-americanos a conquistar fama global, rompendo barreiras linguísticas e culturais. Sua história é usada em universidades como exemplo de como a televisão pode criar figuras míticas, capazes de influenciar gerações inteiras. Professores de comunicação destacam a maneira única como Walter uniu entretenimento, espiritualidade e espetáculo, transformando um conteúdo considerado de nicho em um fenômeno de massas. Em Porto Rico, sua memória é celebrada em datas especiais, com programas de rádio e televisão dedicados a relembrar seus melhores momentos. Algumas de suas capas mais famosas foram expostas em museus temporários, atraindo milhares de visitantes curiosos para ver de perto os trajes que se tornaram parte inseparável de sua identidade. Artistas jovens continuam a citá-lo como inspiração, tanto pela ousadia estética quanto pela autenticidade. Sua imagem reaparece em videoclipes, editoriais de moda e até mesmo em drag shows,
onde sua persona extravagante é reinterpretada como símbolo de liberdade e autoexpressão. Os fãs mais dedicados ainda esperam que a casa de Walter seja finalmente transformada em um museu, como ele sonhava. Para eles, esse espaço serviria não apenas como homenagem, mas também como um local de aprendizado e inspiração, preservando para sempre a mensagem de amor e esperança que ele deixou. Em entrevistas póstumas, recuperadas de arquivos, Walter falava sobre o medo de ser esquecido. No entanto, a realidade mostrou o contrário. Sua imagem tornou-se atemporal, transcendeu gerações e continua a emocionar pessoas em todo o mundo. Walter Mercado provou que a verdadeira imortalidade não está apenas em previsões certeiras ou na fama conquistada, mas no impacto emocional que se deixa nas pessoas. Sua frase final, "Murcho, murcho amor", ainda ecoa como lembrete de que a bondade e a esperança são legados que jamais desaparecem. Assim, Walter permanece vivo na memória coletiva como um farol de luz, cor e autenticidade. Um homem que ousou ser diferente, que transformou a astrologia em espetáculo e que, acima de tudo, dedicou sua vida a espalhar amor em um mundo que tantas vezes precisa dele.